pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Oregon Cast. Estamos aqui mais uma vez reunidos com um grande convidado, nosso querido Martinelli. Estou aqui com o meu sócio Thiago. Bom dia, pessoal, tudo jóia? Nosso querido Renato, nosso outro sócio está de férias. O que é isso, o Thiago? Eu vou falar para você. A cabeça pensante nossa tá longe, passeando. Ser empresário é bom demais. Bom demais, você tá doido. Vamos ficar alguns dias aí sem o Renato, mas em breve ele tá de volta. Um abraço, Renato, descansa bastante, aproveite suas férias aí, meu filho. Quando você voltar vai ter que trabalhar muito, não é isso? Isso aí. E estamos aqui com um grande convidado, nosso querido Martinelli, nosso anfitrião aqui no podcast, né? Que sempre nos recebe muito bem. Martinelli, por favor, se apresenta aí pro pessoal. Bom, sou o Martinelli, né? Aqui, dono da G7. Eu falo que dono, assim, é só jeito de falar, né? É o cara que paga a conta. Na verdade, aqui todo mundo manda, né? É quem aprova o pagamento. Mas aqui, na realidade, a gente trabalha num sistema de parcerias, né? Então, todo mundo manda na sua área, todo mundo tem autonomia. Um negócio que eu aprendi nessa vida profissional toda, que não adianta você falar pro cara assim, pô, vai lá, faz e tudo, depois você tira a autoridade dele, tira a autonomia dele, né? E aqui a gente emprega um pouco disso. Todo mundo, cada um no seu lugar, tem autonomia para fazer, para decidir. Muito bom. E eu sou comunicado, né, das decisões. E aí cabe a mim também. Quando dá errado, sou eu que vou cobrar. Você que puxa a orelha. Mas quando dá certo, todo mundo celebra os resultados. Acho que isso faz a coisa crescer rápido, né? E chegar nos resultados que a gente às vezes corre uma vida toda, isso acelera, né, o processo. Legal. Uma empresa é assim, né? Eu falo que uma empresa, ela na realidade, todo mundo ali não precisa ser bom em tudo. Cada um é bom, às vezes, em algum setor. E é assim, tá tudo bem, não é verdade? Exatamente. Precisa ser assim a empresa. E tem o Martinelli antes da G7, né? Tem. Quer contar um pouco da sua história pra gente entender um pouco do profissional Martinelli e depois a gente vai entrar na esfera pessoal. O Martinelli é uma... Eu falo que todo empresário precisava entender algo chamado dissociação de imagem. Porque existe o Marcelo que está sentado aqui, né, da Mapeia, que é sócio da Oregon. Exato. E tudo mais, mas existe outros Marcelos. Né, o Marcelo filho, o Marcelo marido, o Marcelo pai. O Tielo, né? Existem vários. Né, e essa dissociação, às vezes a gente esquece disso e a gente acaba levando coisas da empresa para casa, coisas do relacionamento para a empresa, e isso é o que, na verdade, acaba fechando, né, a maior parte das empresas em 5 anos. Uhum. O Martinelli, que hoje as pessoas conhecem da G7, na verdade ele é o José Roberto Martinelli Júnior. Então, existe um pai, né, existe um marido, existe um filho, existem várias pessoas ali. Aqui, senta aqui o Martinelli. Mas tem também o José Roberto, tem o Beto, tem o Zé, né? Tem todas essas pessoas. E lá atrás eu tinha dificuldade com isso. Por quê? Porque eu misturava muito todas essas pessoas que eu sou, né? E isso acabava interferindo nos meus resultados, né? Nas coisas que eu conquistava, ganhava rápido, perdia rápido. E aí quando eu fui entendendo isso, foi que eu comecei a separar. O que mais me ensinou nesse processo de crescimento foi exatamente um período de doença na minha vida. Que a gente às vezes valoriza muito as coisas boas, os aplausos, os sorrisos, e esquece que na verdade o que ensina, o que transforma de verdade são as pressões da vida, são os problemas. Tudo que eu sabia, tudo que eu achava que era, desmontou durante o processo de doença. Uhum. Porque eu fui viver 7 anos doente, 7 anos de hospitais, 7 anos de agulha, internação, dor, né? Desde a primeira semana no hospital, o pessoal falando, vai morrer, é novo, vai morrer cedo. Difícil essa etapa, né? E tipo, você ouve, existe uma coisa dentro da ética médica, ele não pode mentir para você. Se a situação estiver ruim, ele vai falar para você que você vai morrer sim. E ele tá certo em falar, por quê? Porque você não fica criando uma expectativa em algo que não vai acontecer. Ou vai buscar se disciplinar. Se você não tomar esse remédio, se não fizer esse tratamento, a chance é curta, né? E eu desde o primeiro momento, desde a primeira internação, já ouvi, 3 meses, 2 semanas, né? E o tempo foi se esticando. E durante esse processo é que foi nascendo o Martinelli, que hoje
É Legal. o cara da G7. Pesado Então- receber essa então- informação, né? A gente vai entrar no Martinelli CPF, mas Sim. antes eu queria que você contextualizasse Uhum. tudo que compõe o Martinelli CNPJ. O que é o Martinelli CNPJ hoje? O Martinelli CNPJ era um cara que tinha muitas ideias, né? Muitas ideias, mas pouca ação. É o que acontece com a maior parte das pessoas. 99%. 99%. E aí foi quando eu tomei uma decisão, porque eu só tinha um caminho. E assim, quando a pessoa fala para você, chega para você, Marcelo, eu quero muito isso, eu quero muito fazer, eu quero muito um carro, tal. Na verdade, ele não quer. Porque se ele quisesse, ele não estava nem te falando, ele estava fazendo acontecer aquilo. Exato. E eu tive que entender isso de forma muito dura, porque só me sobrou uma alternativa, né? Pô, você não pode nada, não pode isso, não pode aquilo outro, só que você precisa crescer, né? E aí foi quando eu falei, cara, só depende de mim, depende do que eu vou fazer. E eu tirei um ano da minha vida, assim, durante 7 anos doente, eu usei 7 anos para estudar, né? Para ler, para construir o cara que ia sair daquele hospital. Eu não podia sair mais para a mesma área que eu estava, né, como engenheiro de produção, com ênfase em qualidade, trabalhava com mercado de exportação, né, então eu cuidava da qualidade do produto que estava na Europa. E eu não podia mais voltar para isso, então eu fiquei sem saída nenhuma, eu tinha que me reconstruir, e aí foi quando eu decidi, né, pô, o que eu vou fazer? Eu tenho pouco tempo, poucas alternativas, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a estudar porque eu entendi assim, eu preciso entender sobre pessoas. Porque primeiro eu vou cuidar de mim. Sim. E depois eu vou entender qual a necessidade dessas pessoas e o que pode potencializar produtos, coisas Sim. que eu vou tentar colocar no mercado. É exatamente isso que a gente fala lá na Mapeia. Falou, a gente é uma empresa de pessoas. Exatamente. Porque a Caixa, embora a gente fale Mapeia Logística, Aham, mas a Caixa não sai do lugar sozinha. exatamente. A Caixa, ela fica ali quietinha, ela não reclama, não tem dia, não tem hora, ela tá lá quieta. Do jeito que você colocou. Quem coloca e quem tira são as pessoas. Então nós somos uma Exatamente. empresa de pessoas. E se a gente como empresário não entende pessoa, não tem evolução, né? A gente não chega em lugar nenhum. E o grande sucesso de qualquer empresa não está ligado ao que ela faz, está ligado às pessoas. Exato. Que ela atrai, né, que ela gera resultado. E aí, entendendo isso, eu fui definindo algumas coisas. Pô, eu preciso entender de pessoas. Depois, para acessar pessoas, eu preciso entender de comunicação. Para entender como que as pessoas funcionam, eu preciso entender como elas pensam, como elas reagem. E aí eu fui estudar. Então, eu estudei sociologia, né, humanologia, antropologia, psicologia, neurociência, e fui entender sobre linguagem silenciosa, leitura silenciosa, macro e microexpressões, e aí comecei a entender pessoas a fundo. Então eu saio do hospital, e depois de sair do hospital, eu fico ainda 1 ano projetando o que eu vou fazer com tudo isso que eu li, que eu aprendi, que eu conheci. E você teve muito medo, ô Martinelli, nessa questão, quando você se viu nessa situação assim, você falou assim, nossa, o Martinelli tinha uma rotina e de repente Sim. houve um divisor de águas e como é que você se sentiu ali? Você teve medo? O que passou na sua cabeça? No início, pensa no cara extremamente... Eu tinha prazer em trabalhar, sempre tive prazer em trabalhar. Tinha prazer na minha segunda-feira, né? Nunca reclamei de trabalhar num feriado. Eu, em 10 anos, na mesma empresa, o único atestado que eu tive foi o que eu saí para internação e nunca mais voltei. Olha. Né? E diante disso tudo, é lógico, eu era o cara malhadinho, de academia e tudo. Então a minha rotina era, eu acordava 4 da manhã e ia dormir meia-noite. Quando trava tudo, falar, a partir de hoje, a única coisa que você tem esse quarto de hospital é enfermeiro de 15 em 15 minutos te furando, né? Colocando copo com 4, 5 comprimidos para você tomar, né? Rotina de exames e tudo. Você vira um rato de laboratório, né? Porque as pessoas não sabem que você tem e vão fazendo teste, vão aplicando drogas, né? Porque não tem. Era muito novo também para quem diagnóstico. estava tratando você, Sim. né? Não é uma coisa comum, né? E aí é comum sentir medo, né? E num certo momento, no primeiro momento eu senti medo, num segundo momento, quando eu já estava pesando 40 quilos, usando fralda, recebendo comida na boca e tudo, eu já não sentia mais medo, mas eu sentia vontade de morrer.
né? E a partir desse sentimento, né, eu entendi que se eu não vou morrer, não compensa mais sentir medo. Só me sobra coragem, né? Se eu não vou morrer, né, não sobra mais nada, só sobra vencer. É igual quando você vai se afogar na piscina e você toca o chão da piscina. A única direção que sobra é a borda de pra novo, cima. É para cima. No fundo do poço, o único caminho que tem é escalar, né? Exatamente. Martinelli, o que passava na sua cabeça nesse momento? Quais eram os pensamentos? Quais eram os sentimentos? Qual era a visão que você tinha perante as pessoas que estavam ao seu redor? Como você se enxergava nesse momento? No primeiro momento, impotência. E aí eu comecei a namorar. Conheci minha esposa doente, né? E ela foi parte importante na minha história. Porque naquele momento de impotência, imagina assim, você fazia tudo, né? Extremamente autossuficiente, autodidata em muita coisa. E aí, quando eu me senti muito impotente, na pior fase da minha vida, eu encontro minha esposa. Ela me pede em namoro, um ano depois... Ela te pediu um namoro? Me pediu em namoro. E assim, a situação era muito feia, né? Porque eu tinha a pele amarela, né? A boca toda rachada, o aspecto era feio. Eu vi no seu testemunho que tem um vídeo, né? É muito legal no YouTube que conta seu testemunho, sua história. Até recomendo que o pessoal assista, porque é uma história muito bonita de superação. Lá no vídeo você fala que até o seu olho... O branco do olho era amarelo. O lençol onde eu deitava ficava amarelo, a meia ficava amarela, a camiseta... Né? Tanto é que eu comecei a mudar a cor da minha roupa nessa fase. Tanto é que hoje só me vê de camiseta preta, né? Porque ficou ainda a cicatriz dessa fase. E é lógico que isso associado a outras coisas, eu fiz a mudança do meu guarda-roupa. Só preto. Né? Só preto. E aí, quando eu encontro a minha esposa, eu encontrei um motivo para continuar vivo. E a partir daí... Toda vez que um negócio que eu sempre falo, a minha esposa, mesmo eu doente, mesmo eu internado, né, hora em coma, ela nunca na vida, nós temos anos, 17, 18 anos de casado, ela nunca tirou a autoridade minha. Teve uma vez que a gente precisou desocupar a casa que a gente morava, precisou dar todos os móveis que tinha ganhado no casamento, né? Saí da casa para morar dentro de um quarto de favor na casa do meu pai. Todas as ações que ela fez, eu estava dentro do hospital. Teve que dar os cachorros que eu gostava, teve que doar tudo o que a gente tinha e tudo para caber dentro de um quarto. E ela, em todos os momentos, ela me ligava, ela perguntava: posso fazer isso? Isso aqui eu posso dar? Olha, eu tô dando o cachorro e tal para fulano de tal, ele vai cuidar bem. Ela nunca passou pela decisão que era minha, né? E isso foi um grande segredo da nossa história. Ela tem os seus defeitos como qualquer esposa, e eu tenho também como qualquer marido, mas ela sempre respeitou a decisão final. Uma coisa que eu entendi muito cedo: a prosperidade, ela tem um caminho. Jeremias 29:11. A prosperidade é uma vontade de Deus para mim, não é uma vontade minha. Exato. O que eu faço muitas vezes é atrapalhar a prosperidade. Exato. Quando eu tento tomar na minha mão e fazer do meu jeito. Então é uma vontade de Deus, não é uma vontade minha. A segunda coisa é que a prosperidade só entra numa casa a partir da vida do homem. E não é porque Deus é machista. Não é porque Deus... É porque Deus instituiu uma ordem. Começa por Adão, depois vem Eva. Então existe uma ordem. E a prosperidade, ela entra numa casa através da vida do homem. Então, se a mulher honra o homem, se ela respeita o homem, a prosperidade, ela segue o seu curso natural dentro daquela casa. Sim. Bom, legal. A gente ainda vai falar de investimento. Nosso podcast é Oregon, onde nasce o capital inteligente. Vocês vão falar a gente vai falar de investimento, de negócio. Mas você acredita que em tudo isso que você passou, Deus te tirou tudo para que você pudesse prosperar do zero? Porque eu vi no seu testemunho que você precisou receber um transplante. Então, ele tirou até mesmo o que ele te deu antes para te fazer prosperar do menos zero, vamos assim dizer. Sim. Você acredita que foi isso? Eu não acredito que Deus tira, eu acredito que Deus permite. Sim. Porque esse mesmo Martinelli, antes da doença, ele, por ser muito inteligente, por tá sempre... Eu gravei um vídeo hoje cedo falando disso.
eu sempre, desde os meus 15, 16 anos, eu nunca acreditei em sorte, né? E eu sempre acreditei que se um dia a sorte me encontrasse, ela ia me encontrar trabalhando, em movimento. Sim. Né? Então eu sempre estou 24 horas na frente de todo mundo. 24 horas na frente do meu inimigo, do meu concorrente, das pessoas, tudo. E por conta disso, né, eu sempre vivi acelerado. Mas o que acontece? A natureza humana, por ser inteligente, por estar sempre à frente, por ter sempre uma resposta para tudo, por estar resolvendo problema que ninguém conseguia, eu também era muito arrogante. Sendo autossuficiente, eu era muito independente, então eu anulava as pessoas. Sim. Né? Não colocava as pessoas dentro das coisas, era muito centralizador. O que eu vejo que Deus permitiu? Pô, você é bom, né? Vamos falar na nossa linguagem. Só que você ainda não entendeu qual que é o segredo do que eu tenho para você. Então ficar de fralda me tirou toda aquela soberba. Né, receber comida na boca na hora que as pessoas queriam dar, me tirou toda a minha autossuficiência, toda a imagem que eu vendia, né, de roupa cara, de corpo sarado e tudo, tirou tudo aquilo que eu acreditava que quem chegava era a minha imagem, não era eu, não Sim. era a minha essência. Então eu fui desconstruído para começar de novo, do zero, né? Sim. Isso me ajudou muito. Hoje, por isso que eu falo que eu só tenho que agradecer por tudo que eu passei. É muito forte isso, né? E lá no vídeo tem uma parte que você fala que me emocionou bastante. Que você precisava de um órgão para fazer um transplante, mas como você pode rezar para alguém morrer, para você receber esse órgão? É um conflito. É muito forte, né? E eu acho que como empresário, a gente se coloca numa corrida que às vezes a gente esquece de valorizar aquilo que é pequeno, aquilo que às vezes é grande e a gente não percebe. Exato. Eu sempre costumo postar lá no meu Instagram uma foto e escrevo assim: já agradeceu a Deus hoje pelo que você não precisou pedir? E eu acho que esse é um grande ensinamento que eu reforcei escutando a sua história ontem. A gente tem tanta coisa que a gente recebe todos os dias que a gente não pede, que a gente não implora a Deus, que a gente não espera, mas Ele dá, pela bondade dele, né? Eu acho que esse espaço aqui é para isso, né? Porque tem pessoas que estão invertendo a ordem, né? É muito bom falar de investimento, é sensacional. É muito bom falar de empresa, vamos crescer, vamos prosperar. Mas a gente não pode inverter a ordem natural das coisas, né? Sim. E colocar Deus acima de tudo, família e depois trabalho, né? Tem coisas que tem preço e tem coisas que tem valor. E você descobriu, né, num momento crítico da sua vida, exatamente o que tem valor, não preço. Preço, você mesmo falou aí que usava roupas caras, era o Martinelli, né? Acredito eu que nessa época não era nem o Martinelli, nessa época era o José Roberto. Olha, né? Fazia questão de usar, né, José Roberto. Eu tive que descobrir, e por que eu uso o Martinelli hoje, eu faço sempre questão de explicar. O sobrenome Martinelli, ele é italiano, né? Ele chega em mim através do pai do meu pai. Mas o pai do meu pai, ele abandonou, né, o meu pai. Meu pai era um filho fora do casamento. Então, era um homem, um empresário muito bem sucedido, né, italiano e tal, tinha muitos negócios, muitas casas, muita coisa. E aí ele engravidou a minha avó jovem e tudo, mas fora do casamento dele. Então meu pai era fruto de uma rejeição. Meu pai recebeu o sobrenome, mas nunca teve um pai, né? E por isso ele não tinha orgulho do sobrenome. Quando eu passei por tudo isso, e eu falava dentro do hospital que eu ia sair dali, né, já numa fase onde eu já acreditava nisso, que eu ia sair dali e eu ia fazer mais do que meu pai fez uma vida toda, e não para superar ele, mas para dar orgulho para ele, eu tive que reencontrar o que hoje a gente aplica a muitas empresas, o IPMM, né, que substitui, é a nova etapa da administração. Antigamente se tinha missão, visão e valores, né? E chegou nos anos 2000, é uma visão de Peter Drucker, né, pai da administração, missão, visão e valores, só que chega, a partir dos anos 2000, isso banalizou.
Porque todo mundo tinha uma placa na porta da empresa com missão, visão e valores, placa bonita, né, em vidro, com letras douradas e tudo. Até hoje, tá? Você perguntava até hoje, hoje os caras têm, mas não vive esses valores. Exatamente. Né? Não vive essa Você perguntava para o dono da empresa, poxa, que legal, né, e tal. Eu fiz isso muitas vezes. Por que você fala que a missão da tua empresa é essa? Ah, eu não sei, Martinelli. Isso aí foi o pessoal do marketing que pôs, né? Doido, né? Então, mas é a realidade. É uma realidade. O IPMM é uma versão a partir dos anos 2000, quando a informação, como tudo cresce. Por quê? Porque a empresa, para ela ser uma empresa de sucesso, tudo tem que começar na identidade dela. Por que a MAPEI existe? Exato. Né? Qual que é a identidade dela? Exato. Né? Nosso propósito é levar excelência através da logística. Sim. Nossa missão é levar prosperidade para todas as pessoas que tocarmos através da logística. Sim. Quando uma pessoa compra um produto e esse produto vai ser entregue na casa dela, seja um celular, seja um copo, o que for, ela está comprando algo que vai fazer bem para a vida dela, que vai evoluir a vida dela. E uma transportadora vai entregar. Isso passa pela MAPEI. Sim. Então a gente acredita que a gente está levando prosperidade para todas as pessoas que a gente toca, em tudo aquilo que a gente leva e tudo aquilo que a gente entrega. E internamente é a mesma coisa, porque quando a empresa cresce, a gente leva prosperidade para o colaborador, a gente leva prosperidade para a nossa sociedade. Quantas pessoas a gente impacta hoje com os nossos 75 colaboradores, né? Quantas pessoas... Onde ele gasta o salário dele. Exato. Então a economia ela é movimentada através do trabalho e da soma das empresas. E a gente acredita que a gente faz muito parte 76 disso. Famílias, né? As 75 que você emprega, mais a sua. Exato. Então, mas olha só para você ver como que faz sentido. Se a gente pegasse a visão MVV, né, missão, visão e valores, a gente ia perder parte do que o Marcelo acabou de falar. Agora, quando a gente entra no modelo que a gente implanta nas empresas, inclusive a gente implanta no Nordeste, né, na região sul do país e tudo mais, o IPMM fala de identidade, saber quem nós somos, propósito, por que nós transportamos, por que nós fazemos o capital ser inteligente, né? A missão, aí sim, todo dia de manhã, por que você levanta e faz o que faz? E a mensagem, qual a mensagem que você deixa quando você entrega, quando você, né, fecha um contrato, quando o cara é contemplado, qual a mensagem que fica ali? E o IPMM é legal porque assim, você pode usar dentro da tua empresa, mas você pode usar no teu casamento, você pode usar na criação dos teus filhos, você pode usar de forma geral, né? E isso, a primeira pessoa que eu experimentei o IPMM foi comigo. Pô, eu preciso saber quem eu sou. E aí eu descobri que eu precisava primeiro honrar o meu avô, que meu pai não tinha honrado. Por quê? Porque a honra, né, ela tem 2 mandamentos primordiais lá e a gente não entendeu. Ama a Deus, né, sobre todas as coisas e ama o próximo como a mim mesmo. Amar a Deus é obedecer. A linguagem de amor de Deus é obediência. E a linguagem de amor com o próximo é entender o que eu tenho feito para mim primeiro. Porque a medida lá é básica, o padrão sou eu, né? Amo o outro como a você mesmo. Se eu não me amo, o que eu estou entregando para o outro? Não é amor. Básico, não é amor. E aí tem um mandamento que fala sobre honrar o pai. E aí colocam 2 condições. É o único mandamento com uma promessa inserida nele. Fala assim, ó, quando você honra o seu pai, a longevidade e a prosperidade te alcançam. Sim. Tá lá dentro. Então, sem honrar o meu avô, eu não seria próspero, né? Então eu teria que honrar meu avô, já que meu pai não honrou, honrar o meu pai para que eu fosse próspero. E aí as coisas começam a acontecer. E aí eu passo a usar o sobrenome ao invés do nome. Né? Eu deixei de ser o José Roberto, o Zé, o Beto, e passei a ser o Martinelli. Né? Dentro dessa dissociação de imagem, o empresário é Martinelli. Legal. E isso você trouxe de toda essa fase que você viveu ali, né, no hospital, com tudo que você teve desse problema de saúde. E se fosse para você elencar uma coisa, né, o que essa experiência te ensinou que você leva até hoje? Sei que tem muita coisa que você construiu e que você trouxe de bagagem para sua vida nesse período e que constrói o Martinelli hoje, mas se você pudesse escolher uma coisa que é o cerne disso tudo, o que seria, Martinelli? Rapaz,
Pode pensar, não tem problema. Tem muita coisa, mas vou tentar colocar algo que tem a ver, inclusive, com o que vocês fazem. Sim. Né? Eu descobri no meio disso tudo, porque antes disso tudo, eu trabalhava para ganhar dinheiro. O tempo todo. Então eu trabalhava, fazia hora extra, fazia isso, fazia aquilo para ganhar dinheiro. E nesse período eu descobri que ganhar dinheiro, imagina que em um ano de muito trabalho, em 10 anos de muito trabalho, juntando, fazendo, acontecendo, em um ano de doença acabou tudo. Olha. E ainda estava endividado ainda. Então eu descobri que ganhar dinheiro não é inteligente, né? Fazer dinheiro é inteligente. Quem ganha dinheiro é a caridade e criança, né? O restante tem que fazer, senão Fazer não tem, dinheiro. não vai não. E quem descobre o caminho de como fazer, vai fazer a vida toda. Exato. Né? Não vai falir, não vai passar sim por altos e baixos, mas vai estar sempre fazendo dinheiro. E aí foi uma coisa que eu contextualizo aqui até por conta do formato podcast. Acho que o negócio de vocês na Oregon é ensinar as pessoas a fazer dinheiro. Exato. Né? É porque a gente também vem de um ramo que as pessoas acham que conhece, né? E quando entende a maneira que a gente trabalha e o que a gente pode fazer para alavancar através desse capital, a visão vai mudando, né? Sim. E, bom, eu ia falar disso mais para frente, mas aproveitando o gancho aqui, como tem sido a parceria com a Oregon aí? Tem gostado, Martinelli? Tem sido legal. Eu falo que as pessoas não imaginam, mas eu assisto todos os podcasts que são gravados aqui. Por que eu assisto? Porque eu aprendo o tempo todo. Imagina que por aqui são vários formatos, né? Agora mesmo o Carlinho está entrando aí com um formato sobre carros e tudo mais, mas imagina que cada pessoa que senta aqui, ela ensina. Muito. E conhecimento não divide, né? Conhecimento multiplica. Exato. Então eu já aprendi com médicos que sentaram aqui, com investidores, com construtores, com engenheiros. Todo mundo que senta aqui, né, ensina algo. E o programa de vocês, né, o produto de vocês aqui, ele tem trazido bons convidados, né? Sim. Então imagina, eu já tive a oportunidade de ouvir muita coisa boa aqui, que inclusive eu já aplico já para mim. Olha que legal. Né? Então isso faz toda a diferença. Agora mesmo, pra você ter uma ideia, eu estou fazendo algumas mudanças aqui nas salas e tudo que eu estou fazendo aqui a ação sai de uma entrevista que vocês fizeram aqui, que foi com, ele veio de Campinas, Fábio Silveira? Fábio Silveira. Que legal. Entendeu? Então, de uma fala dele aqui, nasceu uma necessidade em mim e já na sequência uma ação. E aí eu estou fazendo algumas alterações aí, estou mudando algumas coisas. Hoje, inclusive, estou mudando algumas coisas aqui, exatamente legal, por conta de uma fala dele. Que legal. Você sabe que isso nos motiva, né? Sim, porque a gente fala entre a gente, né? Entre eu, o Marcelo e o Sanches, que o nosso foco principal é levar exatamente o que você está falando. É realmente somar com as pessoas, né? É exatamente isso aí. Bacana, obrigado. E é muito fácil, depois que o negócio tá feito, que o podcast estiver grande, todo mundo fala assim, nossa, olha lá, eu queria ter feito um podcast desse, eu queria estar lá num podcast desse. Mas começar quando ninguém assiste é difícil, né? Só que nada nasce grande. Tudo que é grande começou pequeno. Sim. E a gente tem muito orgulho de estar começando isso daqui, estar testando aqui com o podcast. A gente vem aprendendo muito, né? A gente não gagueja mais, cara. Né? O meu Fusca desengasgou. De pouco carburador. E eu falei muito com os meninos sobre isso. Eu falei, cara, os frutos de tudo isso aqui que a gente está construindo, são flores ainda. Eles vão germinar, eles vão começar a crescer. Isso aqui vai crescer muito. A gente precisa ter constância. A gente não pode desistir. Então a gente tem um compromisso. É um ano para a gente sentar e falar assim, aonde está o podcast agora? Sim. Depois desse um ano feito, o que a gente aprendeu, o que a gente precisa melhorar e para onde isso vai levar a gente. E as histórias que vocês mudaram, né? Exato. Antes disso, não tem como a gente medir. Sim. Porque não existia nada. Como Mas você eu vou vai te medir contar o que uma não existia, coisa, né? Marcelo. Eu comentei com você, não sei se você lembra, mas a gente fez um monte de flyer, né, para fazer uma divulgação, mas no efeito caracol, mais próximo aqui da gente. Sim. E eu tenho todos os dias entregado vários flyers, mão a mão, tá? Não é aquele negócio de deixar o bolinho, não.
E a gente tem encontrado várias pessoas. Nossa, mas parece que eu te conheço. Aí eu... Conhece? Lá do perfil. Não, eu sigo vocês aqui. Olha aqui, mas eu de verdade eu achei que tem muita coisa, né, falcatrua aí na internet. Eu achei que fosse algum golpe. Mas, pô, se vocês existem mesmo, legal. Não, agora eu vou seguir. Inclusive, eu gosto do conteúdo de vocês. Eu falei, legal. olha pra você ver. Mesmo sendo ainda pequeno, a gente já está impactando positivamente na vida das pessoas. E aquilo ali pra mim, eu falei assim, opa, é a validação de que o que a gente tem entregue todas as semanas tá funcionando. Sim. E, inclusive, hoje eu fui tomar um café lá com o pessoal da Pix Motors, né? O Hermínio virou para mim, inclusive ele é cliente, né? O Hermínio, gente, é um menino de 17 anos e já conseguiu enxergar fora da caixinha. Ele já fez um investimento para ele com 17 anos. Esse é o mais doido. Não tem idade, não tem cor, não tem raça, não tem faixa salarial. O cara, a gente já vendeu para mecânico, para auxiliar de limpeza, para empresário, multimilionário. Então, todo mundo que consegue entender a visão de que pode prosperar através do investimento, as pessoas estão pegando. Essa versatilidade, né, de alcançar essa faixa etária aberta é o mais legal. Eu falo muito com a minha esposa que o que a gente está fazendo é ajudar as pessoas a realizar sonhos. Exato. A gente está levando principalmente esperança, porque é muito difícil você olhar hoje para um financiamento, você olhar para o nível de endividamento que qualquer pessoa pega quando entra no banco, comparado com o que a gente entrega, é muito baixo. Então a gente consegue levar esperança para as pessoas. Isso tem sido muito legal, tem alimentado. E o podcast aqui, de forma pessoal, só para deixar você terminar também, tem agregado muito para a gente no nosso dia a dia. A gente tem aprendido muito e fico muito feliz com o seu feedback aqui, de que você também está aprendendo junto com a gente. Sim. Acho que isso é o que mais alimenta o nosso coração, a nossa energia de vir aqui fazer. Essa troca, ela tá sendo boa e tá gerando frutos em outras pessoas. Isso é muito bom, né, Thiago? Nossa, bom demais. Falando nisso, se você quiser vir participar aqui do Oregon Cash, é muito fácil. Onde nasce o capital inteligente, é simples, só virar cliente nosso aí, né? A gente sempre fala que precisa virar cliente nosso, pelo menos aí de um crédito imobiliário, né? Que você vai ser chamado para vir participar aqui. É o principal, dá e honra quem te honra, né? Lógico, né? Temos que honrar aqui, né, como convidados, aqueles que são nossos clientes e no momento oportuno a gente vai encaixando outras pessoas. E o legal é que o cara se torna convidado e fala assim, mas vou ter que virar cliente para me tornar convidado. Não, mas ele se torna cliente e ele alimenta algo que vai voltar para ele. Né? Sim, exato. É uma maneira da gente retribuir a confiança, né? Porque é um espaço que vai fazer com que o empresário, a pessoa, ela possa depois mostrar o que ela tem de valor. E eu aprendi isso com você, né? No primeiro podcast que você convidou a gente para vir aqui, você falou, isso aqui é uma vitrine. E você não sabe quem está do outro lado vendo. Exato. Você pode atingir muitas pessoas sem você, às vezes, nem esperar. Em uma única participação, a gente pode atingir pessoas que vão gerar muita coisa boa para nossa vida. E então é uma maneira da gente abrir essa porta para os nossos clientes, para os nossos parceiros, as pessoas que acreditam na gente também, né, Thiago? Com certeza. E esse negócio que o Thiago comentou, né? Pô, a pessoa te olhar e falar assim, pô, te conheço de algum lugar e tal. É muito comum, porque na verdade você se coloca numa vitrine muito grande. Você não tem noção de quem está te vendo, para quem está sendo entregue. O mundo digital, ele conectou o mundo inteiro de uma forma muito rápida, né? Sim. As pessoas vão, pra você ter uma ideia, essas canções que eu comecei a lançar, era um caderno de letras que eu tinha de 20 anos, letras que eu escrevi no hospital, né, e tudo. Mas você escrevia letras? Escrevi 7 livros, escrevi 7 livros no hospital, né, 7 dentro do hospital, não, dentro do hospital foram 4, né, depois 3 no processo depois, tem um que eu escrevi para minha filha, foi o período da paternidade, início da paternidade. Mas assim, são ideias. Você já era pai nessa? Você já era? Não, eu fui pai em 2016, né, no DVD do Inatel. A minha esposa estava grávida. Aí eu escrevi um livro que são lições que eu aprendi da paternidade, que chama Aprendi com Ela. São lições básicas que eu aprendi com a minha filha quando ela nem falava, né? Porque assim, Deus é perfeito demais, né? Olha para você ver.
Ele, na realidade, ele te jogou lá no fundo do poço, né? Sim. Fez você enxergar coisas que só assim você enxergaria, não é verdade? Eu tava com muita pressa para enxergar, né? Se fosse em outro momento, eu tava com muita pressa. Tanto é que hoje, às vezes as pessoas acham que eu até sou muito calmo, né? Não é que eu sou calmo, é que eu entendi que não adianta correr. Não adianta correr, e eu não tô com pressa para viver. As pessoas vivem com pressa, né? E descobre lá na frente que não viveu. Poderia ter ido bem mais devagar, bem né? mais devagar. Acho que tem uma coisa bíblica, né? A gente precisa confiar mais no processo, né? Dali. Às vezes a gente fica com medo, né? E acredito eu que a gente precisa descansar no Senhor. Se tiver Sim, errado, exatamente, você me corrige, não é assim? Exatamente. Então. É essa confiança, essa certeza que faz a gente não andar com pressa. Né? Eu já tive momentos assim do cara chegar para mim, ó, tá muito ruim, né? Pô, o cara chega com um monte de papel, tá muito ruim, isso aqui tá infeccionado, isso aqui tá assim, tá. E aí ele pega, olha para mim e fala assim, tudo bem? Tá tudo certo. Mas não tá preocupado? Não. Eu só tenho uma certeza, eu não vou morrer 1 minuto antes e nenhum depois. Se não for na vontade de Deus. Então, eu vou me cuidar, vou fazer o que você pedir para fazer, mas eu aqui dentro não acredito nisso. Eu acredito que a coisa vai ser diferente. E se você isso te confortava, então, na realidade, você se pegava nesse ponto, então. Sim. Isso te dava força. Uma coisa que eu sempre fiz, as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de entender fé, né? E uma coisa que eu sempre fiz comigo, eu sempre fiz um exercício da minha fé. O cara chegava para mim e falava assim, pô, não vai sair. Esse quadro aqui é irreversível, não vai sair e tal. O que eu trabalhava na minha fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Poxa, é difícil, é complexo as pessoas entenderem isso. Aí eu resumi. Eu falei, pô, eu tenho fé que eu não vou morrer, né? Mas isso é uma confiança que eu acredito, né? Mas eu não consigo ver. Aí o que eu fazia? Eu me imaginava comendo, vou fazer um merchan agora de graça, eu me imaginava comendo um Big Mac na praça de alimentação do Shopping Dom Pedro. Você criou uma âncora, você sabe, nesse momento, né? E aí eu me via, sentia até o gosto do picles e tal. Uma semana depois, os exames mudavam completamente, radicalmente. Aí o que eu fazia? Eu ia lá para concretizar aquilo que eu tinha visto. Aí eu chegava no ponto, né? Onde eu falava assim, eu acreditei e hoje eu tô aqui. Aí sentava lá, comia meu pix. Daquele jeito. Eu de calça de moletom, meia e chinelo, porque roupa de paciente, né? E aí sentava lá, comia, tal, depois voltava para o hospital. A física quântica explica isso, né? Que uma realidade só pode ser vivida se ela for criada. Exatamente. E talvez esse seja o maior problema que as pessoas não entendem, né? As pessoas reclamam, falam mal, elas o tempo todo questionam e elas não percebem que elas estão criando realidades que elas não gostariam de viver. Tudo começa pela intenção e determina pelo nosso espírito. E isso estava ajustado. E tudo entra por aqui e por aqui, né? E aí você acaba criando a imagem errada para um futuro que você não vai gostar. Pra você ter uma ideia, 20 minutos de notícias ruins, né, você assistindo um jornal desses que mata todo mundo, 20 minutos daquilo ali baixa a sua imunidade em pelo menos 5 horas. Aí você começa a ficar doente. Por que na pandemia morreu tanta gente? E eu lembro, eu não tenho imunidade até hoje, porque eu tomo imunossupressor, né? Então eu não posso ter imunidade. Eu fico resfriado uma vez no ano, né? Mesmo não tendo imunidade nenhuma. Eu não podia estar em salas fechadas, eu não podia estar em aglomerações e tudo. Eu nunca tive problema com isso. Olha aí. Né? E na pandemia as pessoas se alimentavam de notícias ruins o tempo todo. Uma grande parte das pessoas que morreram com sintomas de Covid sem Covid. Sim, sim. Viu, galera? Até um recado aqui. Deixa de assistir televisão, coisa que não agrega valor nem nada, só coisa ruim. E assistiu o Oricocast. Exato. E aí foi isso, você aproveitou esse período, construiu uma base muito boa. Né? Depois dessa base muito bem construída, qual foi o ponto de virada para chegar até aqui? Quando que você conseguiu perceber que o caminho era podcast, era a G7, né? Arlinho, coloca aí a G7 pra gente na televisão, vamos fazer um merchan da G7 agora, né? Sim.
Qual foi o ponto de virada aí, Martinelli, para chegar até aqui, que você visualizou que o caminho era por aqui? Eu sempre tive boas influências, né? As minhas áreas de atuação sempre atuaram muito próximas de fazer pessoas enxergarem o que elas não viam no mercado. E aí fiz muita gente ficar rica. E aí falei assim, poxa, agora chegou a hora de eu fazer algo para mim. Nesse período, eu tinha desenvolvido um produto de TV para Record, e um produto que deu muito certo, inclusive está no ar até hoje. Pode falar o nome do produto? Esse eu não falo, não. Não pode falar? Não, porque eu saí de lá. Tá certo. Depois eu criei outro, Show. né? Mas assim, aí eu sempre... tem um negócio que eu pratico durante os 3 primeiros meses desse ano eu não tinha feito. Agora, nesse mês, eu voltei a fazer, que a gente chama de ócio criativo. É 1 hora do meu dia que eu entrego para mim, para não pensar em nada. Nada. 1 hora à toa. Sem celular, sem nada. Sem nada. E nessa 1 hora eu coloco em prática o ócio criativo. As minhas melhores ideias, as minhas melhores mentorias, os melhores treinamentos, boa parte dos meus livros, as melhores reflexões, as músicas, saíram todas desse ócio criativo. Olha, E é engraçado, né? Às vezes as pessoas estão tomando banho e enxergam a solução para problema. Exatamente. Elas estão dirigindo e não percebem, mas resolve o problema dirigindo ócio o carro. criativo. Porque Ócio criativo. você dirigir, você falou isso pra mim outro dia, né? dirigir, você já reparou que quando você dirige, você não pensa no que você está fazendo. Você está pensando em Você outra tá, coisa. né? E o ócio criativo, ele é necessário. As pessoas enchem a agenda do dia todo e esquece do ócio criativo, que é onde a gente resolve de fato os problemas, né? E aí foi nesse tempo de ócio criativo que eu pensei na AG7. E aí durante a pandemia, quando todo mundo estava fechando, saindo, né, fechando empresa e tudo, foi quando eu abri. A AG7 já existia no home office, né? Ela existia como agência de marketing, posicionamento branding e produtora, né? Onde eu fazia os produtos de TV, rádio e tudo mais. E eu falei, pô, vou aproveitar agora na pandemia, tudo ficou mais barato, todo mundo, né, deixou as salas comerciais, vou abrir o meu espaço. E aí abri, ainda com medo, eu abri em parceria com uma parceira minha, né? Passou um tempo, ela falou, eu vou ter que sair daqui para um lugar maior, né? E aí eu acabei ficando sozinho, eu falei assim, poxa, eu vou voltar para o home. E a minha esposa falou assim, você vai voltar, você vai encolher, é daqui para mais. Por isso que é importante a esposa, né? Uhum. Eu falei, pô, ela tá certa. E aí pensei, para eu ir adiante, eu preciso criar mais produtos, né? Preciso aumentar a esteira. E aí eu aumentei a esteira. Em 6 meses surgiu a necessidade do podcast. O Carlinho foi um dos parceiros que veio, né? Sentamos, tomamos um café, falou, tem isso em mente, vou precisar de alguém para fazer isso. Eu tinha levado o sistema de câmera e tudo para a igreja onde a gente congrega. Ele foi a primeira pessoa que abraçou, então aí trouxe para perto. Em 6 meses a gente mudou. Aí a gente veio para cá e aí eu coloquei o restante da esteira para funcionar, né? E a gente criou assim, o lugar do empresário é aqui. Tudo que ele precisa, a gente tem. E se a gente não tem, a gente tem quem faça. Olha aí. Né? Então, certificado digital, registro de marca, recrutamento e seleção, treinamento, mentoria, treinamento desde a base, desde da base, do piso de fábrica até o CEO, né? E tem de tudo, para elaboração de marketplace. Eu tenho loja física, quero abrir a loja na internet, tem... Ajuda em tudo. Consultoria, tudo. E aí, quando eu não tenho, tipo, a pessoa chega aqui e eu identifico que o problema dela, poxa, eu tô resolvendo algum problema dela e vejo que ela tem a necessidade de um investimento, aí eu falo, espera aí que eu tenho um parceiro para você. Que foi o que eu com o Dimas, né? Exato. Que teve aqui com vocês. Sim. E eu agradeço, viu, as parcerias, tem sido muito bom pra gente também aprender com vocês aqui. E fica aqui o convite, né, para os empresários que quiserem vir conhecer a AG7, uma propaganda grátis. Obrigado. A gente é muito feliz aqui, a gente agradece muito a parceria. A gente vai aprendendo muito com vocês também, principalmente aqui do lado do podcast, né, Thiago? Muito.
E eu acho que é uma parceria muito forte que tende a crescer muito mais. E fica o convite para você que é empresário, quer expandir os horizontes do seu negócio, quer levar a sua mensagem. A G7 está aqui de portas abertas aqui, nessa pessoa maravilhosa do Martinelli. E falando nisso, né, continuando ainda um pouquinho na questão podcast, que hora que você acha que é o ponto ideal para um empresário que ainda não tem o seu podcast começar a olhar nesse ponto, para fazer um podcast para ele? O que você me falaria sobre isso aí? E só complementando, se puder falar, quantos podcasts hoje atuam aqui na G7? Sim. Como que é um pouco da estrutura atuante? Sim. Vou só voltar um pouquinho, vou responder uma pergunta, voltar um pouco atrás e responder a segunda. A primeira pergunta, qual que é o momento ideal, né, do empresário? Ontem. Porque hoje você pode ter o melhor produto do mercado, você pode ser o cara com o melhor preço do mercado. Se você não aparecer, o cara que é mais caro, tem um produto às vezes inferior, mas aparece, vai vender e você não. Né? Então, ontem já tinha que ter começado. A estimativa é que até 2030, empresas e pessoas que não se posicionaram, que não apareçam de alguma forma na internet e apareçam da forma correta, elas vão desaparecer. Né? Literalmente, falir, né, endividamento e tudo mais. E isso é uma necessidade real para as pessoas. Quando eu comecei, eu ia começar com uma TV menor, uma cadeira, um microfone, gravando os meus conteúdos, cursos, né, e tal. Eu ia fazer um podcast, eu mesmo, Irene, né, e cotei, e cheguei para minha esposa e falei, cotei, é esse valor, tal, eu tenho dinheiro, vou fazer esse investimento, tal, porque a gente sempre discute assim, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente discute isso. E aí ela falou assim, poxa vida, que legal, né, que bacana, e a mulher tem esse poder, né, Deus nos abençoou, né, te deu oportunidades, te deu conhecimento, diretor de TV, de rádio, sabe construir imagens e tudo, mas você quer só você falar. Só você quer ter voz, né? Por que não fazer de uma forma que, além de você, outros possam ter oportunidade de falar? Outros possam falar de outras coisas, né? E aí eu entendi o recado. E aí já mudei completamente. Você já estava ajustado para receber essa informação. E aí foi quando a gente abriu para 4 microfones, a TV já ficou maior e vai ficar maior ainda, né? E aí já mudou completamente os planos. O investimento teve que ser maior. Hoje funcionam aqui de forma constante, esporádica, 16 produtos de podcast, mas a gente tem capacidade para 4 por dia, Carlos? 4 por dia. 80 se a gente considerar 20 dias aí. Isso. Legal. Então, tem alguns que nem a Fieng grava aqui. Olha que legal. Né? Então, a Fieng, ela tem suas peculiaridades, porque assim, eles programam as suas datas, então quando eles estão na região e tal, eles vêm para cá, né? E aí eles gravam os produtos deles, tiveram agora recente, gravando com o pessoal do Conselete, gravando um conteúdo bem bacana. Tem outros conteúdos que são nossos. Conteúdos nossos aqui são 5, agora 6, com a chegada do programa do Carlos. Conteúdo de vocês? Isso. Me conta um pouco mais sobre isso aí. Isso. O conteúdo nosso, a gente tem o Conectando Histórias, que vocês participaram. Sim. É um programa meu que eu gosto de ouvir histórias. Eu aprendo com isso. Então eu trago convidados para ouvir a história deles, né? Para aprender com eles, com a história deles. Aí depois a gente tem o Hora Vaga, que participou ontem, né? Que fala muito de empregabilidade, a questão de mão de obra, a questão de pessoas no movimento, né? Na atividade de geração de recursos. Aí nós temos o Soltando o Verbo, que é um programa mais generalista, conversa de todos os temas e tudo bem interessante, que é o professor Carlos Gonçalves. Tem o Panqueca, que é um programa infantil, que é a minha menina que grava. Então ela fala a linguagem da criança, né? É o único podcast que eu não trabalho divulgação nem nada. Ela vem, eu não tenho trabalho também. Chego ali, ligo as câmeras, ela senta, faz o programa todo, eu vou, desligo, não tem muita edição, né? Solto daquele jeito e
dá resultado sozinho. Que legal. Né? E tem outros, acho que estou esquecendo, pode ser o Y, que é um programa totalmente empresarial, e ele tem uma abertura para entender a cabeça do empresário e a necessidade dele. Foi nesse programa que eu fui tirando exatamente tudo que a gente tem na esteira hoje de serviço. Legal. Porque os empresários eu ia sentando, fui identificando o que cada um tinha de problema e fui trazendo para dentro, né? Me ajudou a construir o que a gente oferece hoje. Eu fiz parte do acelerador empresarial, eles falam muito sobre isso, que a melhor maneira de você evoluir sua esteira de produto é fazendo uma pesquisa com o seu cliente. Escuta qual é a dor do seu cliente, qual a próxima dor dele que você pode resolver. Se você já está atendendo ele em algo, com certeza tem alguma outra dor que você vai poder sanar também. Exatamente. Isso é muito bom. Exatamente. Martinelli, quais os próximos passos aqui para a G7? Né? A gente fez a parceria, vocês adquiriram com a gente uma quantidade em valores para expandir a estrutura. O que vocês estão buscando aí com os próximos passos da G7? Os próximos investimentos agora aqui, a gente está finalizando algumas coisas aqui, mas os próximos investimentos com certeza vão ser para abrir algumas áreas que a gente tem de atuação na área de inteligência artificial, né, que a gente quer muito trabalhar isso para o futuro e acredito que pessoas, né, mais pessoas. Só fazer uma pausa aqui. Pode ir lá. Quem aí gosta de tomar um bom café? Eu adoro, que acho que todo mundo aqui adora, né? É suspeito. Mineiro que não gosta de café não é confiável, né? É verdade. Não dá para confiar nele, não. A gente não poderia deixar de lembrar aqui, né? Um dos nossos patrocinadores, inclusive clientes também, né? Os meninos lá do Café Irmãos da Terra. Olha, de verdade... Eles estiveram nos soltando verbo. Olha aí que legal. A gente vai trazer eles aqui em breve, né? É um dos melhores cafés que eu já tomei. Não tem... É o café puro mesmo, bom, né? E plantado aqui na nossa região. Grãos especiais, direto de Três Pontas, Minas Gerais aí. Então, exatamente. 250 gramas, R$27. 500 gramas, R$40. Vamos deixar o contato de um dos meninos aqui. É o 35998404529, né? Café especial para quem valoriza cada gole. Você que quer tomar um café de qualidade, fica aqui a nossa indicação, Café Irmãos da Terra. Bom demais. Tenho certeza que vocês vão se deliciar com excelente café. Inclusive, esse aqui é para você. Aí, ó. Convidado vem presente. Aí, ó. Eu gostei. Olha aqui, eu gostei do BM Vagas ontem, que é o contrário, é o convidado que traz presente pra gente. É mesmo? É o contrário. Me conta um pouco mais sobre isso aí. Gostei disso. Mas fica aqui uma lembrança pra você do Orgoncast. Vocês chegaram a ver lá no fundo? Não vimos ainda. O programa da BM Vagas, né, o Hora Vaga, e o Soltando o Verbo, os convidados trazem um presente para marcar a passagem dele pelo podcast, né? Sim. Lá atrás tem uma infinidade de livros, né, de canecas, de coisas que as pessoas trazem. E realmente marca, porque assim, quando a gente olha lá, fala, nossa, foi fulano, foi ciclano. E é muito legal isso, essa troca. Né? Vocês podem até colocar no Oregon também, porque é legal que marca a gente. Sim. Né? Lá atrás eu vou ter até que mudar, vou ter que mandar fazer uma estante maior, porque já não cabe mais lá. Olha que legal, que bacana. Né? Tem muita coisa. Muito bom, muito bom. Bom demais. Esse aqui eu vou dar de presente pro Carlinho, porque o Carlinho é apaixonado. Ó, o Carlinho pulou, deu pirueta. Ele você olha na carinha assim, você não vê, mas ele é degustador de café. Fez curso e tudo. Né? Olha aí. Ele é totalmente... Ele é daquele que saboreia, que faz o grão e não sei o quê. Você faz aqueles vídeos também que é o sommelier, senta na beira do rio, Carlinhos. Nem sei se é Instagram. Legal, bom demais. E Martinelli, pra gente, né, a gente já tá chegando ao fim o Orgoncast aqui, né, onde nasce o Capital Inteligente. Queria pedir para você aqui, para você deixar uma frase, né, alguma coisa ali que as pessoas, você fala, nossa, eu gostaria de falar isso ali para quem pensa na questão de investimento, né? Você é nosso cliente também, né? O que você falaria aí, né? Passaria um ponto de vista seu? Uma coisa que vocês falaram inclusive no podcast que participaram comigo, depois na estreia falaram de novo,
é que a pressa às vezes sai caro, né? O planejamento é inteligente. E é isso que vocês fazem, né? Vocês conseguem planejar essa estrutura financeira, esse investimento, porque todo mundo quer crescer, ninguém quer estagnar, ninguém quer. O empresário, né, no sangue, ele é inconformado, né? Tipo assim, ele tá hoje aqui, amanhã ele quer ter. Se ele tem um caminhão, ele quer ter 2. Exato. Né? Se ele tem um. Evolução constante. O tempo todo. E é legal pensar dessa forma. Poxa, se eu for fazer um empréstimo, se eu quero algo imediato, se eu quero algo para agora, eu vou ter que pagar por isso. E não sai barato. Né? E fazendo esse investimento de forma inteligente, como vocês propõem na Oregon, você trabalha isso ao longo do tempo e faz isso com o pé no chão, né? Faz isso de uma forma que lá na frente você vai ficar orgulhoso, né, de tudo o que aconteceu. Porque Exato. O juro, o peso, o juro está muito envolvido com o externo. Então, você está lá você fez um empréstimo, né? Tem seu produto, tudo. Num primeiro momento, ótimo. Você pegou o dinheiro, você ainda não sentiu o peso do juro, investiu ali, está excelente. Aí sai uma guerra lá não sei na onde, né? Muda o governo aqui, não sei o quê, aí você vai sentir o peso, né? E já com vocês não. Faz o planejamento todo, entende, né? Quase que zero os riscos. Então a coisa volta da mesma forma, mais satisfatória, mais tranquila e melhor, em paz. Exato. Né? Para o cara pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Todo investimento tem o custo do capital, né? Exato. E falando de uma casa, por exemplo, né? A gente conversou aqui recentemente num podcast com um convidado. Muitas vezes a gente vai no banco, faz o financiamento naquela ânsia de resolver logo e esquece o que a gente tem que aprender e levar como padrão para nossa vida, que é, né, do lado do empresarial, que é o planejamento estratégico. Exato. Qual é a estratégia que você está seguindo? Qual o planejamento que você criou para realizar aquele sonho de comprar um carro, de comprar um imóvel, de construir a sede da empresa, né? Isso vai trazer para você um custo do capital de acordo com o seu planejamento. Se você é ansioso, imediatista, você quer resolver rápido, você vai no financiamento, paga caro e, como a gente Bem todo convidado aqui, né? 3 churrascos depois, o que sobra? Um boletão isso. Bem grande para você pagar, beleza, você está num bem novo, mas pagando um custo do capital muito alto, né? Sim. O que na Oregon é totalmente diferente, né? Você faz planejado, faz com calma, conta com as oportunidades que o nosso negócio traz de contemplar rápido, de você conseguir realizar rápido. Inclusive, o pessoal do café aqui contemplou em 6 dias uma carta de R$400 mil. Sim. Então, é a regra, né? Não, a gente não vende essa facilidade, mas a gente conta com essa facilidade. Sim. É uma possibilidade. E capital barato. Custo do capital muito barato comparado a você ir no financiamento, né, Thiago? Nossa. Pagar 3 vezes o mesmo bem. Você tá doido. Você tá disposto, Thiago? Vou te vender uma casa, mas você vai pagar ela 3 vezes. Tá disposto? Mas nem aqui. Nossa, não. Porque ele já entendeu como é que eu já comprei, já. Inclusive, eu falo que existe o Thiago antes Oregon e o Thiago pós Oregon. Eu aplico os ensinamentos que eu aprendo todos os dias comigo mesmo, entendeu? Planejado é muito melhor, você tá entendendo? Eu falo que se você quer ser imediatista, você vai pagar caro. É muito gostoso, né? Você comprar a mansão, você comprar a BMW, difícil é conviver com o carnezão. Né? Nossa! Isso é difícil, e tem muito, né? Exato. O que mais tem aí? A gente botando os pés pelas mãos, muito. Fazendo o que não pode para quem não precisa ver. Exato. Na realidade, eu vejo muito, às vezes é falta de informação. Às vezes a gente quer pegar informação construtivas de quem às vezes nunca construiu nada. Exato. Você tá entendendo? Eu falo que, fazendo até uma analogia, cara, macaco no seu galho, cara. Entendeu? Você, Martinelli, a parte de vídeo, parte de produção, eu vou procurar você. Eu não preciso saber de tudo. Marcelo, a parte de logística. Thiago, a parte de direcionamento financeiro ali, né? Essa questão. Ver de onde está vindo as informações. E a gente aqui na Oregon, né, onde nasce o Capital Inteligente, a gente trabalha com isso todos os dias. Todos os dias. A gente atende, como disse o Marcelo um pouquinho mais cedo, a gente atende todo tipo de calibre de pessoa, desde o mais simples até o mais top. E a gente está implantando essa cultura, né, principalmente aqui na nossa região,
de que é possível sim pagar mais barato. Não precisa ir aonde está indo toda a boiada. Sim. Não é verdade? É possível pagar mais barato para quem tem condição de fazer. Muito. E é possível realizar para quem não vê a possibilidade de acontecer. Muito. Né? Então muito. Eu sempre falo que se você está em busca de adquirir um imóvel ou adquirir o próximo imóvel, né, o próximo carro, nos procure, vamos tomar um café, né, se abra, né, se permita isso. Eu falei isso outro dia para uma cliente até no Instagram, se permita a gente bater um papo. Ela fez um comentário, ele falou com o marido dela, e eles são bem sucedidos, tá? Que o marido dela trabalha, não vou falar o nome aqui, tá? Que é uma coisa muito por favor. Não, mas ela falou que o marido dela trabalha no podcast. quase 15 horas por dia. Trabalha quase 15 horas por dia no Uber. Como extra, às vezes, tá? Então, poxa, tem alguma coisa de errado. Sim. Então a gente consegue direcionar. E é isso aí, cara. Beleza? Legal. Fechou? Bom, chegando aqui ao final do OregonCast, queria agradecer mais uma vez, Martinelli. Eu que sou grato. Quer deixar suas redes sociais, Martinelli, para o pessoal te encontrar aí? Martinelli 7ac.oficial. Né? Isso aí. E da G7, né? Agência 7PA. Vai encontrar a gente, inclusive vocês lá. Bom demais, né? Bom demais. Pessoal, quem quiser encontrar, aí eu tô no marcelo.dainese e também temos lá o mapeia.logística. Estamos aqui com o nosso querido amigo Thiago Martinelli. Thiago, quer deixar suas redes? Lógico. Para quem quiser me achar lá no Instagram, é Thiago Adenor, com TH. E me acha também na Origo e me acha ali também no Venice Tower, aqui na Avenida Antártica. Só marcar um horário que a gente se acha. O café é grátis. O café é grátis e dos bons, viu? Dos bons. É isso aí, Martinelli, muito obrigado. Thiago, forte abraço. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio. E sobrevivemos mais um episódio do Origo. Sentiu falta no último. Aí, bom demais. Valeu, turma. Obrigado. Valeu.